falando E aí. dá, e dá para jogar até com o Marcos Rocha nessa própria linha de três e com o Felipe Anderson de ala, né? Sim, É, sim. é mais uma peça que dá mais uma opção de jogo diferente para esse time do Palmeiras. Temos mais dois superchats, sim. Bora lá. O Guilherme Fernandes, os dois estão deles, mandou R$ 5 aqui. Marcos Rocha é profissional e tem um estilo de jogo que dá vazão para o time. Eu acho que ainda contaremos com ele mais uma temporada. E ele manda outro aqui. Eu não diria que o Marcos Rocha é o melhor, mas ele é o que mais funciona naquilo que o Abel pensa para o time. Eu acho que o Giai tem um bom nível. Ele só não mostrou o bom nível. Acho que o que É, me preocupa é isso. cara, a questão do Giai é isso, né? Não é possível que só no Palmeiras tem maluco, né? Não é possível que seleção do sub-17 ao sub-20 da Argentina tava todo mundo errado, que o Simeone tava errado, só E ele era o capitão da Sub-20, né? Não era um negócio assim? foi. Durante um período ele foi. Mas é isso, isso que o Guilherme falou é o grande ponto, né? O estilo do Marcos Rocha é totalmente diferente do. Os três laterais que o Palmeiras tem à disposição na direita têm estilos muito diferentes, né? Muito diferentes. E o do Rocha é o que mais se encaixa realmente nesse modelo que hoje o Palmeiras está começando a apresentar, né? O lateral mais construtor, o lateral que trabalha melhor o passe, né? Mas não acho que o Rocha jogue mais uma temporada, né? Até por causa da idade, né? O Gilberto ainda está nessa questão, ainda não assinou o contrato dele, mas quando assinar, pode ser até que no meio do ano o Gilberto suba, caso o Mike seja negociado. Só que é isso, o Gilberto nesse momento ainda é o menino do sub-20, ainda é o menino sem contrato prolongado no profissional e precisa resolver logo essa parada. Se ele quer fazer parte, se ele quer subir. Gilberto, por sinal, quarta, estava no Allianz Parque, o moleque, porra, desde que chegou ao Palmeiras, tem um carinho, um amor, virou um torcedor de arquibancada mesmo do Palmeiras. Gilberto sempre faz questão de ir com a família dele nos jogos do profissional. E daqui a pouco o Gilberto estará no time de cima, né? Daqui a pouco o Gilberto vai participar também dos jogos do profissional. Mas primeiro tem que acertar essa questão contratual dele, que é muito importante, né? Muito importante. Até para o Palmeiras ter respaldo com ele, de ter um jogador que, evidentemente, quando subir vai chamar muito mais atenção, quando subir vai jogar bastante no time de cima e óbvio que pela qualidade dele vai chegar um monte de abutre aí tentando tirar o nosso gibinha aqui do time do Palmeiras, né? Carlos Correa mandando aqui, né? O Marcos Rocha é líder silencioso, trabalha no vestiário, mantém o nível mais alto entre os laterais que temos. Fantástico jogador, é um fato, né? O Rocha, entre os laterais direitos, é o que chama mais atenção em vários aspectos, né? Evidentemente, perde em velocidade, porque pô, é um cara de quase 40 anos, mas é um jogador que tem muita capacidade de liderança, principalmente. O Rocha é daqueles caras que, se a gente olhar para o futuro, né, Fi, dá para inserir o Marcos Rocha em processos internos dentro do clube, de ser aquela figura que o Zé Roberto nunca conseguiu ser, que o Edu Dracena nunca conseguiu ser. Acho que o Rocha ele é um cara mais capacitado para fazer parte dessa estrutura dentro do Palmeiras, se evidentemente for o desejo dele também. Não sei se ele vai querer ser treinador, mas poderia ocupar até um cargo de auxiliar, ou enfim, darem uma oportunidade para ele nas categorias de base do Palmeiras, já que trabalha tão bem assim com os meninos, né? É um cara com vasta experiência. A gente tá falando de um cara tricampeão da América, né? É pouca coisa. É um cara ídolo de dois gigantes nacionais. Eu não sei quem considera o Marcos Rocha ídolo, mas ele tem pelo menos nível de ídolo no Palmeiras. Pode considerar ou não, mas nível de ídolo ele tem. Sim. Conquistou o suficiente para ser, né? Cara, é gigante, é gigantesco. Acho que depende do que ele vai querer para a carreira dele, mas acho que ele se daria muito bem, tanto em algo mais voltado para o corporativo ali do Palmeiras, até para ser um auxiliar ou técnico de categoria de base para depois subir ao profissional, enfim. Não sei qual é o anseio, mas características suficientes ele tem, né? Exato, né? Precisa corrigir algumas coisinhas de marcação, mas também é com o tempo, né? Mas daqui a pouco o Gilberto tá no time de cima também, é óbvio, né? Sempre causa um alvoroço, fica muita empolgação, porque realmente ele é muito bom. Ele é muito bom jogador.
E a bola parada dele é um diferencial absurdo, cara. É um diferencial. Para quem viveu a época do Arce, sabe como é bonito ver um lateral pegando na bola. Eu gosto muito de lateral batendo bola parada, cara. Acho fantástico, fantástico. E o Gilberto tem características que hoje alguns laterais do Palmeiras não têm. Quer dizer, nenhum lateral do Palmeiras tem, né? Nenhum lateral tem a bola parada, nenhum lateral tem o cruzamento do Gilberto. Mas acerta logo aí, Gilberto. Caneta o papel aí, pra você subir logo também, que vai ajudar. Subindo vai ajudar bastante e é óbvio, né? Quando ele subir, ele vai ficar nesse processo também do Benedetti, né? De treinar em cima, se precisar, desce para jogar. Se tiver disponibilidade, joga no time de cima também. O Guilherme, hoje. Ei, Jefferson, tá perdendo pro Guilherme, hein, Jefferson? O Guilherme já tá no terceiro superchat, hein? Lê pra nós aí, filho. Ele manda aqui. O Gia ainda se afeta muito pelo ambiente. Eu fui ver Palmeiras e Atlético Mineiro no brinco e ele às vezes se empolgava pelos gritos da torcida. Não, mas o estranho é que ele não era de um time pequeno. Ele era de um time de massa também na Argentina. Não era pra ele estar se empolgando com esse tipo de coisa. Mas aí a questão, cara, é o que o São Lourenço disputa. Não, tem essa. A briga por título do São Lourenço é quase nada, mas E lá também é um menino formado, que cresce é dentro do do país. clube. Não, não só isso. Ele é um menino formado, cresce dentro do clube, conhece tudo. A torcida, pô, levanta o Giai, ele começa a ir para a seleção e aqui, querendo ou não, ele chega para jogar no Palmeiras, para disputar a posição com os dois melhores laterais do Palmeiras depois do Arce. Ele está Realmente. disputando vaga com os caras que, se a gente for elencar de, sei lá, 2010 para cá, São 2014 os para cá, melhores da são década. pega os últimos 10 anos, Mike e Marcos Rocha são pelo menos top 5 laterais direitos do país. Sim. E ele chega para desbancar esses dois. Então, óbvio, É, né? Pô, tem cara que demora, tem cara que não vai aguentar o peso da camisa, não vai aguentar a pressão. E o Jair ainda não conseguiu e, demonstrar. e tem muito do que você falou, né? O São Lourenço, ele tinha o carinho de ser o jogador da base do clube. Aqui ele não tem esse carinho. Por exemplo, palmeirense se na época que quando sobe uma cria da academia, a gente analisa diferente do que a gente analisa um cara que foi contratado. Então, acho que tô contigo nessa aí também. Acho que explica bem o motivo. Mas o Exato. nosso amigo, o outro Guilherme, ele manda aqui, o Guilherme Leal, ele manda. Temos que ter paciência com alguns jogadores. Lembra Veiga, Scarpa, Veiga foi emprestado e olha como está. Acho que alguns jogadores ainda vai dar bom. Tomara, tomara. É o que a gente tem que Expectativa. torcer para acontecer, né? Mas foi um investimento alto, né? Um investimento alto com o Jair, e por isso que a pressão também é muito grande para cima dele. Tem que mostrar resultado, né? Tem que é, botar ali um jogador de qualidade. Ô Wilson, sinceramente, cara, o Ferreirinha fez 2 gols contra o glorioso Alianza Lima. O Ferreirinha não é Estão nada falando do demais, gente. Nascimento, de Pelo, tão mal que ele pelo estava. amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, né? Não, não vamos colocar jogador comum, jogador normal, jogador que, pô, não seria titular no time do Palmeiras, como se fosse o supra-sumo, tá? Não,